muito forçado. E depois, quando houve a libertação e tal, perguntaram para aqueles soldados que se mantiveram vivos: por que vocês se mantiveram vivos? E a frase que eles usavam quase que unânime era: porque um dia nós sabíamos que iria acabar aquilo. Nós sonhávamos com o momento de estar em casa. Nós sonhávamos com o futuro depois daquele momento de dificuldade. Eu quero nessa noite estar na unção de Deus compartilhando com você a importância que nós temos de estar sonhando. E deixa eu te perguntar, quantos sonhos em 2024 você enterrou? Quantos sonhos nos anos anteriores você deixou para lá? Quantos projetos Deus colocou e confiou a você que você deixou? Não, eu acho que ainda não, ou talvez isso é grande demais para mim. Quantos sonhos nos anos anteriores eu e você permitimos que as circunstâncias sufocassem esse sonho ao ponto de por que não matá-lo? Quantos sonhos? O tema dessa noite é: sonhe independente do que aconteça. Porém, irmãos, grave essa frase: todo sonho ele tem um caminho até ser realizado. Todo sonho tem um caminho a percorrer e não há como escapar deste caminho. E este caminho, muitas das vezes, ele pode ser um caminho fácil ou pode ser um caminho doloroso. Na maioria das vezes, pessoas que sonharam alto, que viveram coisas grandes, não foi mar de rosas. Talvez para você que veio para Portugal também, quantas coisas aconteceram no seu país que impulsionaram você a estar aqui. Talvez algum de nós, como nós já ouvimos do pastor Henrique, sonho na verdade não era Portugal, Nunca foi sonho Portugal. Porém, o sonho de Deus para a vida dele estava aqui, tanto que está se cumprindo, Mas quantas vezes nós, lá no Brasil, sonhávamos em vir para Portugal, sonhávamos. E talvez assim como alguns de nós, não foi tão fácil. Não foi só chegar lá, pedir o visto, tirar o passaporte e pronto. Não. Conversando com alguns que tiraram visto com empresas, eles tiveram inclusive golpes que tomaram, perderam recursos. Então muitos, para chegar até um sonho, eles passam por um processo complicado e doloroso. Quem olha, queridos, para um médico no consultório, no ar-condicionado, bem confortável, ou para quem olha para um médico indo para o seu carro do ano, no estacionamento, ligando sua musiquinha indo para casa, ou para outro trabalho, quem olha para um médico em exercício, já formado, atendendo, não imagina todo o sofrimento que aquele médico chegou para estar naquele lugar. Quantas privações aquele médico teve que ter antes de estar lá com o jalequinho branco, com a canetinha, doutor fulano. Quantos nãos ele teve que dizer, quantas horas de sono ele perdeu, quantos livros ele teve que se debruçar, quanto tempo, dinheiro e gastos em uma faculdade. Depois disso tudo ainda vem um tempo de residência, onde a qual todos os médicos mais experientes olham para aquele médico mais novo com um olhar de desprezo. Esse é o residente. Além de tudo, ainda tem mais esse percurso do residente, depois todas as licenças, enfim, para por fim estar vivendo, por que não, um sonho de ser médico, de estar ajudando vidas e trabalhando em vidas. Todo sonho ele tem um caminho para a sua concretização. E como nós falamos, esse caminho geralmente não é fácil. E com José também não foi diferente. Alguém lê o versículo de número 10 do capítulo 37 de Gênesis, por favor? Capítulo 37 de Gênesis, versículo 10. E contando-os a seu pai, a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura virei
veio dizer a tua mãe e teus irmãos a inclinados diante de eterna. José ele teve um sonho e ele compartilha com a família. E ele acaba tendo aqui no versículo 10 uma repreensão severa do seu pai. E a parte B do versículo 11 diz: assim os seus irmãos tiveram ciúmes dele. Tem uma frase que eu gosto que ela diz assim, ó: sonho só gera ciúmes em quem não sonha. Quem sonha, ao ouvir, irmãos, o seu sonho, ele vai ficar feliz. Mas quem não sonha, ele vai ficar com inveja do seu sonho. O pai, que era para ser aquele, volta a falar, que porque não teria um papel de estar encorajando o seu filho. Puxa, filho, sério? Foi esse sonho que você teve? Talvez tratando um pouquinho o adolescente José, de 17 anos aproximadamente. Mas o pai já dá presta atenção nele. E o versículo 11 diz que os irmãos tiveram ciúmes dele. Quem não sonha, ele jamais vai ficar feliz com o seu sonho. Todo sonho, ele pode, na verdade, e na maioria das vezes em quem não sonha, ele tem a tendência de gerar ciúmes àquele que ouve. E os sonhos, depois dispostos, eles podem gerar em pessoas o desejo de querer, porque não dá-lo. Olha o que a Bíblia vai dizer. Lá no versículo de número 19, de Gênesis 37. Deixa aberto no capítulo 37. Versículo 19 e 20 diz assim: os irmãos de José disseram: lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador, cadê? No Fábio. Sonhador, viu? Fábio, sonhador, grave isso. Lá vem o sonhador, diziam uns aos outros. Versículo 20. E agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Nós não estamos falando aqui de amigos invejosos. Nós não estamos falando aqui de primos, ou família terceiro, quarto grau, segundo, por que não? Mas nós estamos falando da família em primeiro grau. Em primeiro grau. Os planos dos irmãos de José, na verdade, era de matá-lo. Não de apenas repreendê-lo, mas de matá-lo. E a parte B do versículo 20 diz: veremos então o que será dos seus sonhos. Como nós falamos, irmãos, todo sonho ele tem um preço. E você tem que estar disposto a pagar este preço. Todo sonho ele sempre terá um preço. E nós precisamos entender que precisamos estar dispostos a pagar este preço. E eu fico imaginando como seria aquele médico, ainda aluno, nos seus primeiros momentos da faculdade, se ele tivesse desistido do seu sonho. Eu fico imaginando como seria se ele tivesse dito: não, o peso é demais. Ver os meus amigos todos indo para a festa, perdendo sono, investindo recursos. Não, eu acho que eu vou parar com essa faculdade. Quem sabe eu faço um técnico em menos tempo, sofro um pouquinho menos e já pronto, faço outra coisa. Mas todo sonho ele tem um preço a ser pago. O sonho de José ele gerou ciúmes, e o desejo dos seus irmãos foi de matá-lo. Não só o fizeram porque Rúben e Judá se levantaram e disseram: não, matar não. Podemos dar um presta atenção nesse moleque, nesse garoto sonhador, mas matá-lo não. Mas a intenção dos seus irmãos era de matá-lo. Duas coisas nós aprendemos aqui. Existem, irmãos, sonhos que são os nossos sonhos. Porém, existem sonhos que são os sonhos de Deus.
José ele teve um sonho, e a Bíblia não diz que foi o seu sonho. Você certamente tem os seus sonhos pessoais. E está tudo certo quanto a isso. Porém, existem sonhos que Deus ele coloca sobre as nossas vidas. Ele nos revela, ele traz ao nosso entendimento sonhos. José, ele não estava vivendo o seu sonho, mas ele estava vivendo um sonho que o próprio Deus havia colocado no seu coração. E eu e você, nós precisamos estar atentos aos sonhos de Deus para as nossas vidas. Deixa eu te perguntar, você sabe quais são os sonhos de Deus para a sua vida? Deus já revelou a você o que Ele tem preparado para você? Será que você já pediu aos céus para que te dê uma direção clara do que os céus têm preparado para a sua vida? Eu e você, irmãos, precisamos estar atentos aos sonhos de Deus para nós. Precisamos estar atentos aos projetos que Deus tem para nós neste ano que virá e neste ano que ainda está por terminar. 2026 está logo aí. Está logo aí. Está logo aí. José, ele teve um sonho e na sua mente ou no seu coração, ele viveu cada dia da sua vida com isto bem claro. Nada do que aconteceu a José tirou ele do foco, do sonho, do projeto, do propósito para o qual ele nasceu. Quantas vezes nós temos um sonho, compartilhamos com alguém e alguém diz, é legal, mas talvez não dê certo. Quem já ouviu isso alguma vez? Pois Portugal lá por 2013 era bom, agora não é tão bom para você, não. Quem sabe tu fica aqui, monta alguma outra coisa aqui no Brasil, dá uma ajeitada, pede um aumento para o teu patrão e tal. Mas nós estamos, cara, vivendo um sonho de Deus para as nossas vidas. Vir a Portugal, cada um de nós que estamos cá, que viemos para cá, antes de ser um sonho nosso, foi um projeto de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos estar atentos aos sonhos de Deus para nós. José, então, ele passa, correndo contra o tempo, ele passa por uma série de situações. A Bíblia ela vai dizer que José, então, é lançado num poço pelos seus irmãos. Depois do poço, José é vendido como escravo. De escravo, José ele vai para a casa de um capitão do exército chamado Potifar. E lá ele passa por mais uma situação que poderia colocar José à prova. E por que não frustrar os seus sonhos? Mas ele não se deixou levar, mesmo que passando por mal na história. E com nós também não é diferente. Ao longo da nossa caminhada, irmãos e irmãs, muitas circunstâncias vão querer nos tirar do sonho e do projeto, tanto nosso quanto de Deus, para as nossas vidas. Propostas que podem até parecer muito boas, mas na verdade não são. Não são. Você pode depois estar lendo para nós ganhar tempo o capítulo 39, que fala sobre o que aconteceu com José e a esposa de Potifar. Enquanto eu preparava a mensagem, eu fui dar uma pesquisadinha. Quando nós lemos ali que José é vendido, jogado no poço, do poço ele é vendido e depois ele vai para a casa de Potifar. Parece que é como no Gênesis, né? Lembra? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém a terra sem forma. Parece que é tudo assim numa sequência, numa ordem de minutos. Mas não. Não sei que a título de curiosidade, José ele ficou na casa de Potifar cerca de 11 anos. Você sabia disso? Não, né? Para mim, José, ele do poço vai para Potifar e já logo ele vai para a prisão. Mas não. José ficou 11 anos servindo a Potifar. 11 anos naquela casa. Então, 17 mais 11 vai dar 28. José, quando ele é acusado pela esposa de Potifar de tentá-la,
tentar abusar dela. José então é lançado na prisão. Ele fica lá na prisão por cerca de 2 anos preso, por algo que ele não havia feito. E pensando sobre José e me colocando no lugar de José, eu agora já com os meus 28 anos, não mais com 17, jovem sonhador, José poderia ter questionado, e a Bíblia poderia ter relatado isso, de José ter questionado por que não a Deus. Deus, mas não fui eu que sonhei. Foi o Senhor que me mostrou em sonho o que aconteceria com o meu futuro. José poderia ter pensado, Deus, o que eu fiz para ter sido jogado numa cisterna, de uma cisterna ter sido separado da minha família e vir parar numa casa como um escravo, ficar 11 anos servindo nessa casa e depois simplesmente ser acusado de algo que eu não fiz. E por fim eu me encontro na prisão. Nós, por nós mesmos, nós temos algo chamado senso de justiça própria, onde tudo nós queremos achar resposta, sim ou não? E muitas das vezes nós começamos a questionar, tentando achar respostas. E tentamos sempre transferir culpas, né? Nunca entendemos que o que estamos passando é porque nós temos que passar. Para nós chegarmos até a concretização dos nossos sonhos, há um projeto, há um caminho a ser trilhado. Veja o que diz o capítulo 39 de Gênesis, versículo 20 e 21. José agora, contextualizando, ele se encontra na prisão, é um homem já de 28 anos de idade, e veja o que a Bíblia diz, o versículo 20 do capítulo 39. Alguém lê para nós bem grandão, 20 e 21, faz favor? Capítulo 39, versículo 20 e 21. O Senhor José mandou buscá-lo e o lançou na prisão, no lugar onde ficavam os presos do rei. E ele ficou na prisão, mas o Senhor estava com José e tomou a sua bondade sobre ele, de maneira que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Ou seja, prisão, mas tem algo chave no versículo número 21, que diz que o Senhor era com ele. Eu venho nessa noite te dizer que, mesmo que todas as circunstâncias sejam contrárias, saiba de uma coisa: se o sonho que está no seu coração foi um sonho de Deus, ou se esse sonho está em concordância com a vontade do Pai, o Senhor está nesse negócio. Mesmo que todas as circunstâncias digam o contrário, o Senhor está com você. E o final do versículo diz: e o Senhor concedeu-lhe, e ele concedeu-lhe a simpatia do carcereiro. A simpatia do carcereiro. O Senhor estar conosco, irmãos, faz toda a diferença. Você pode e tem que ter os seus sonhos, e mais, o desafio dessa noite é: sonhe, independente do que aconteça. Você tem que ter, nós temos que ter os nossos sonhos, mas lembre, acima dos nossos sonhos sempre estarão os sonhos de Deus para nós. José aprendeu a viver o seu sonho, independente do que lhe aconteceu, porque José sabia que aquele sonho que ele havia tido lá com 17 anos não era apenas o seu sonho. José sabia quem havia colocado e plantado aquele sonho nele. Tanto que a parte A do versículo 21 diz que o Senhor estava com ele. Quando, irmãos, o seu sonho não é apenas um sonho humano ou egoísta, mas quando este sonho está submetido ao sonho de Deus para nós, nós podemos ficar tranquilos, pois aquele que colocou em nós este sonho é fiel para concluí-lo em nome de Jesus. Da casa de Potifar, então, José ele vai para a prisão. E o capítulo 41, versículo 15 vai dizer assim: o faraó então mandou chamar José. Estamos correndo contra o tempo, queridos.
O faraó mandou então chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e ficar de roupa, apresentou-se ao faraó. Da prisão, então, José é levado até o palácio diante do faraó. Quantos conhecem a história de José? Só para que a gente entenda. Quase todos. Então você está na sua mente voltando, nós estamos correndo, sendo pontuais, certo? Dando um pano de fundo, porque o tema é sonho independente, né? Então não vamos nos aprofundar muito na história. Mas do palácio, da prisão, José vai então para o palácio, ou para a concretização do sonho que estava na sua mente, no seu coração. Esse sonho que norteou toda a sua história. Capítulo 41, 39 a 44, disse assim: Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. O faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo seu anel selo e colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro no seu pescoço. Versículo 43. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. À frente dos arautos iam gritando: abram caminhos. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Um menino de 17 anos que ousou sonhar, que não ousou apenas sonhar e ficar calado, mas ousou compartilhar, mesmo contra tudo e todos. Mesmo passando por tudo o que ele passou na sua trajetória, esse menino agora se encontra, não mais um menino, mas um homem com um anel do rei no dedo, vivendo a concretização de um sonho que a qual Deus havia colocado lá com 17 anos de idade. Por que eu venho falar isso nessa noite? Porque para nós abandonarmos os nossos sonhos é muito fácil. Quantos projetos você já começou e parou pela metade? Deus te disse: vou te usar para as nações. Deus vai me usar, vou ser missionário. Passou-se um tempo e pronto, deixou de lado. Vou te fazer ser um empresário. Te vai, se empolga e tal, e passa um tempo, dá algo errado, desiste. Quantos sonhos nós paramos na metade dele? José, ele foi conduzido com circunstâncias complicadas, mas ele não desistiu. A pergunta que surge é: quais sonhos você tem para a sua vida? Será que nós estamos sonhando em um dia chegarmos a algum lugar? Ou nós estamos vivendo um dia de cada vez? Como diz uma música brasileira: deixa a vida me levar, vida leva eu. Não há propósito, irmãos, de nós sobrevivermos apenas. José em nenhum momento ele duvidou do sonho de Deus para a vida dele. E a Bíblia vai contar no restante dos versículos que, de fato, cada sonho que ele teve, os dois sonhos se concretizaram. Nessa noite eu venho encorajar e fortalecer a sua fé, para que você venha estar trazendo à memória aquilo que o Senhor te prometeu. Não permita que os sonhos que Deus tem para a sua vida venham sucumbir diante das dificuldades, diante das invejas, diante da fúria daqueles que estão perto de você. Não permita que os sonhos que estão sobre a sua vida venham estar sucumbindo diante das calúnias que vêm, e você sabe que vêm. Não permita que as circunstâncias desfavoráveis venham estar tirando nós de vivermos os sonhos que Deus tem para nós. Não se permita, meu irmão. Deus não nos trouxe para esse país, Deus não nos permitiu estar cá
para vivermos, porque não, uma vida de medo, que é a qual nós vivíamos no Brasil. Eu falo por mim. O medo de sair na rua e não saber se volta. O medo de começar algo e de repente do nada, tanto as leis mudarem e do nada você perder o seu negócio, enfim. O medo de você adquirir alguma coisa e vir alguém e não roubar só o que você tem materialmente, mas de roubar a sua vida, por que não? Deus nos trouxe para cá para nós vivermos, por que não, os sonhos que é qual Ele tem para nós. E a pergunta que fica é: o que Deus tem sonhado ao seu respeito? Você sabe? Você já parou para pensar e já falou: Deus, o que tu queres de mim? Qual é o sonho e o projeto que tu tens para a minha vida? O que os céus espera de mim nessa terra? O que os céus já preparou para mim aqui nessa terra? Nós não podemos, irmãos, olhar para as circunstâncias. O desafio é sonharmos independente do que aconteça. Sonharmos independente do que aconteça. Do poço, José vai para a casa de Potifar, da casa de Potifar para a prisão, da prisão para o palácio. E eu finalizo com os versículos do capítulo 42. Abre lá comigo, faz favor. 42, versículo 6. Deus, Ele sempre fará um projeto completo, queridos. Deus, Ele nunca fará um projeto pela metade. Ele sempre fará completo. Capítulo 42, versículo 6 diz assim: José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele, com o rosto em terra. José, ele reconhece os seus irmãos. E aqui não foi José que disse: olha, baixa a cabeça aí, o governador, soca essa carinha no chão aí. Não. A Bíblia diz que os seus irmãos se inclinaram exatamente como no sonho que ele havia tido. O versículo 8 e 9 diz assim: José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. E o versículo 9: então José lembrou-se dos sonhos que havia tido e disse-lhes. E no capítulo 42 em diante, é legal o diálogo de José com eles, mas eu quero de fato, irmãos, finalizar um versículo de número 5 do capítulo 45. Depois do diálogo que José então teve com seus irmãos e de tudo que ele fala ali, nos capítulos posteriores, no 43, 44, no 45, versículo 5, eu acho um dos versículos mais poderosos da história desse homem chamado José. Que diz assim no versículo de número 5: agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Nós, com o nosso senso de justiça própria, diante de uma situação, depois de alcançarmos o nosso sonho, né? Depois de chegarmos na realização do nosso sonho, nós temos aquela vontadezinha, né, de ir lá conversar com aqueles que falaram que não daria certo. Hashtag beijinho no ombro e vida que segue. Né? Toma. Nós temos assim naturalmente aquela vontade de, viu, olha aí, ó, comprei, viu, consegui. Quem disse que não? Mas José nos ensina também algo muito poderoso e libertador. Mesmo passando por tudo aquilo que ele passou na sua trajetória, no coração de José, o que norteou José não foi um sentimento. José, ele tinha um sonho colocado por Deus.
E ele não se movia por sentimentos. Esse é um aprendizado que Deus traz para nós. Não nos movermos por sentimentos. Só que como dizer isso para um ser que é completamente emocional? Como dizer isso para nós, ou para essa geração, como eu disse, que é tão frágil, tão complicada? José ele não se moveu por sentimento, como nós falamos. Moisés não escreve no livro do Gênesis que José, todos os dias no palácio, pensava em como se vingaria dos seus irmãos. Não. Ele apenas viveu cada momento até a concretização do seu sonho. Deus ele nos ensina, irmãos, a estar vivendo um dia após o outro sem peso, sem mágoa, sem estar lembrando daquelas vozes contrárias que, porque não tentaram nos tirar do nosso objetivo, dos nossos sonhos, de nos tirar daquilo que Deus disse a nosso respeito. A atitude de José foi muito linda. Ele diz: não fiquem tristes, nem irritado contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Do poço para a casa de Potifar, da casa de Potifar para a prisão, da prisão para o palácio, e agora para a concretização do sonho. Quero te convidar a colocar sobre os pés, por favor. Como nós falamos, todo sonho ele tem um caminho a ser seguido. Esse caminho não é fácil, na maioria das vezes. Também dissemos que existem sonhos que são nossos sonhos. Porém, tem sonhos que são sonhos de Deus para nós. Nós estamos finalizando um ano e entrando no ano de 2026, se assim Deus permitir. Eu queria que nesse momento você estivesse, por uma fração de tempo, olhando para trás, para todos os sonhos que você um dia teve. E se imagine se você tivesse persistido naquele sonho, mesmo com todas as vozes contrárias, mesmo com todos os amigos, parentes, sendo usados para te tirar daquele sonho. Imagine como seria a sua vida agora se você estivesse lá, na concretização desse sonho. Por que eu pedi para que você fizesse isso? Porque quando nós desistimos de um sonho, é exatamente isso que acontece. Nós deixamos de viver coisas, porque as circunstâncias nos tiraram daquele lugar. Porque os nossos sentimentos nos afastaram de um sonho que talvez agora seria tão lindo, tão maravilhoso. Mas Deus é o Deus da segunda chance. Ele sempre nos dará uma segunda chance. O tema de hoje é sonhe, independente do que aconteça. O Senhor está conosco, amém? O Senhor é contigo. E se há alguém que vai dizer que aquele sonho não é para você sonhar, é Deus. É só Ele. Sonhe, né? Quero que você baixe sua cabeça, feche seus olhos por um instante.